Os notários e registradores fomentam a economia no país, transmitindo segurança jurídica, desafogam o judiciário, desburocratizam serviços e ainda geram cidadania. Na Paraíba, a associação é presidida pelo tabelião Carlos Ulisses de Carvalho Neto, com o qual passaremos a conversar a partir de agora. Uma satisfação tê-lo aqui e desde já agradecer o atendimento ao convite. Eu que agradeço, Cândido, a oportunidade de tratar temas tão relevantes para a sociedade que estão dentro da atividade notarial registral. Então, ao tempo que eu cumprimento a todos que nos assistem, meu muito obrigado. Eu começaria já indagando sobre a frente parlamentar da atividade notarial e registral. Está perto de se tornar realidade? Sim, Cândido. Com muita alegria, eu vejo que estamos bem próximos, seguindo uma onda crescente em todo o Brasil, onde está sendo criada diversas frentes parlamentares pelos estados, além da já criada no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. A frente parlamentar visa o fortalecimento da atividade notarial registral no âmbito Paraíba, que busca, sim, o desenvolvimento social, a retirada de algumas travas, algumas barreiras jurídicas para melhor servir a população dentro de um debate transparente e claro, né, na Casa Legislativa do Estado. Assembleia Legislativa. Exatamente. Então, uma propositura do deputado Branco Mendes, o qual eu agradeço aqui em público, apresentou ao presidente Adriano Galdino, o qual acolheu de imediato o projeto, onde vai submeter aos pares, e dentro desse debate republicano, franco, vamos trazer à tona diversos temas relevantes da nossa classe, na busca só de servir melhor a população. Isso mostra também, assim, uma aproximação da categoria com a sociedade, né? com o público destinatário dos serviços oferecidos. Isso, Cândido. Uma das maiores ferramentas que a atividade notarial registral detém é a capilaridade. Sim. E temos atualmente 13.440 cartórios espalhados pelo Brasil, e cada cartório tem diversas competências, especialidades, de modo que multiplica por mais de 20 mil cartórios, 30 mil cartórios espalhados pelo Brasil. Em termos de números, temos hoje um efetivo contratado pelo regime seletista, sem qualquer ônus, custo ao Estado, mais de 90 mil escreventes contratados pelo Brasil. Por exemplo, arrecadamos, por meio do protesto da dívida ativa, somente no ano de 2023, mais de 3 bilhões de reais em favor do Estado e sem nenhum custo para o Estado. Em termos de arrecadação, direta ou indiretamente, os cartórios arrecadaram, tão somente no último ano, 2023, 80 bilhões de reais, de forma direta ou indireta, para os órgãos públicos e sem nenhum custo. Isso demonstra, né, a imensa capilaridade que nós temos, né, e como deve ser servido à sociedade. Atos gratuitos, mais de 200 milhões de atos gratuitos, entre eles a regularização fundiária urbana, né, e a regularização, a pouco chegaremos nela. Regularização como um todo, né, de imóveis, né, que não é só a REURB que utilizamos como ferramenta. Então, os cartórios, hoje, o Poder Judiciário, por meio de um processo chamado desjudicialização ou extrajudicialização, tem colocado para que os cartórios façam atos que outrora eram só realizados no poder público, no Poder Judiciário. Temos aí diversos atos como uso capião, retificação de área, alteração de número, divórcio, inventários, né? Então, outros atos que estão vindo para a atividade, até a execução de títulos que serão futuramente realizados nos cartórios de protestos, entre outros temas que estão trazidos em debate pleno nas casas legislativas de todo o Brasil. Meu caro, o Tribunal de Justiça da Paraíba está atualizando o Código de Normas Extrajudiciais, formou uma comissão da qual a Anoreg-PB faz parte. Há quantas anda esse processo? Temos um debate, várias gestões do Poder Judiciário,
De modo que aqui eu dou meus parabéns, meu muito obrigado ao Poder Judiciário por essa parceria em prol da sociedade e verificando a gestão atual do desembargador Carlos Beltrão e do juiz corredor auxiliar Antônio Carneiro, verificou que alguns capítulos do Código de Normas estavam atrasados. Isso porque o número de leis novas, né, de novos atos que os cartórios têm praticados, vem uma necessidade de alterar as normas administrativas da Corregedoria. Então foi criada essa comissão, onde participaram notários, registradores de todo o Estado, as associações e a Corregedoria, Ministério Público, onde foi findado um texto legal que está sendo submetido à aprovação do desembargador corregedor. Então, esse ano, certamente virá algumas alterações do Código de Normas extrajudicial da Paraíba, em termos de melhoria. Quais contribuições a Noreg buscou dar para enriquecer esse debate e essa atualização? Pois bem, coletamos o que há de melhor em todo o Brasil. Então, assim, a criação legislativa do brasileiro é muito grande, né? Tanto é que o nosso direito notarial e registral, ele advém do direito latino. Por exemplo, semana passada, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em conjunto com a Noreg do Brasil, fez um seminário Brasil-Alemanha de direito registral, de direitos reais. E por mais que o nosso direito tenha vindo do direito alemão e o nascedouro do direito do registro de imóveis foi lá, o nosso direito hoje é muito mais avançado. Então, o brasileiro é tendencioso em maiores avanços do que o europeu, por exemplo, em termos de direito notarial e registral. Isso aí temos inúmeros e nós somos vistos por eles como modelo. Então, muitas vezes, algumas corregedorias estaduais codificam suas normas e lá vem uma novidade legislativa que já vem de processos judiciais como julgados. Sim. E temos sempre que renovar, melhorar em prol da população. Há um código de normas extrajudiciais nacional também, né? Sim, a Corregedoria Nacional, né, o Conselho Nacional de Justiça, ele publicou, desde a sua criação, diversos provimentos. Então, estamos, por exemplo, no provimento, o último foi o provimento 161, que foi publicado essa semana ainda, mas além de 161 provimentos ligados ao extrajudicial do Conselho Nacional de Justiça, tem diversas outras tantas resoluções e recomendações. O que o CNJ fez foi compilar todos esses provimentos no Código de Normas Nacional. Isso favorece a pesquisa, né, a consulta, deixa de forma mais clara toda a codificação nacional. Então, para fins de compreensão, hoje temos as leis federais, as leis estaduais, mas também temos as normas administrativas que regem a atividade. Nós somos fiscalizados pelo Poder Judiciário, então pelas corregedorias estaduais e também pelo órgão maior administrativo judiciário, que é o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, tem normas mais abrangentes, Sim, que recai sobre todos os estados, ou seja, sobre todos os 13.440 cartórios do Brasil, e as corregedorias estaduais, cada tribunal de justiça, fazem suas próprias normas, que são as normas mais específicas para o âmbito local. Às vezes, os problemas, as travas jurídicas que a Paraíba tem, até pela questão social, não são as mesmas que São Paulo ou Rio de Janeiro terá. realidades distintas. São realidades distintas e que necessitam de normas distintas. Claro. Meu caro, fale um pouco. Protocolo no registro de imóveis? O e-protocolo é o aporte de títulos de forma eletrônica ao registro de imóveis. Ou seja, outrora, e atualmente também é possível ainda, o cidadão, o usuário, o adquirente de uma unidade imobiliária, chegar ao balcão do cartório, né, como é comumente chamado, Sim, e ali entregar o seu título, sua escritura pública, o seu contrato particular, claro. ali para fazer o ato de registro ou averbação adequada. Por meio de um sistema integrado, né, que hoje as serventias estão todas interligadas por meio de centrais que se auto-replicam,
Foi criado agora o SERP, né, que é um serviço totalmente unificado de todos os registros públicos, né, do Brasil, e por meio hoje do sistema que é o SAEC e a ONR, que é o Período Nacional do Registro de Imóveis, Sim. é possível que qualquer cidadão, né, qualquer órgão público ou privado, possa protocolar ou requerer certidões de forma eletrônica. Então, protocolo, um cidadão que fez uma escritura pública e, por algum motivo, não quer ir no cartório, ou fez de forma eletrônica e quer apresentá-lo de forma eletrônica também, por comodidade, celeridade, pode assim fazer sem custo nenhum a mais. É o mesmo custo de fazê-lo de forma física. Então, os atos eletrônicos, o Brasil é pioneiro hoje, né, quando se fala em atos notariais e registrais eletrônicos. Então, os números são impressionantes. Então, desde a pandemia veio a revolucionar todo esse mecanismo de tecnologia, e hoje tanto um ato e uma procuração, por exemplo, uma escritura, são realizados de forma 100% eletrônica, como também qualquer ato registral pode ser realizado de forma 100% eletrônica. Quais os impactos positivos em termos de economia de tempo para segmentos como, por exemplo, a construção civil e o mercado imobiliário? Os cartórios são desenvolvedores, né, são fomentadores da economia da construção civil. Então, assim, quando a gente tem um serviço lento, né, que não traz celeridade, não traz segurança, toda essa cadeia produtiva que está ligada à construção civil pode ter vícios, pode ter falhas. Claro. Então, quando impulsionamos atos de forma mais célere, de forma mais segura, e com menos custo, e estamos fomentando a economia como um todo. Então, nós vemos a atividade notarial registral como uma impulsionadora, né? A gente louva essa tecnologia e vemos com bons olhos as novas formas, novos modelos que a tecnologia vai gerar para a atividade notarial registral. A retificação extrajudicial de registros de imóveis está incorporada nesse contexto? Retificação extrajudicial já é um ato de desjudicialização antigo. Sim. Se não me engano, de 2004, onde se iniciou a possibilidade de se retificar registros dentro do próprio registro de imóveis. Outrora era só feito, né, de forma judicial, principalmente quando se trata de retificação diária. Claro. A retificação diária é simples falar que é quando um imóvel detém área ou superior ou inferior a que consta na matrícula imobiliária. Então, deve ser feito, munido de documentos necessários que a própria lei de registro público traz, que é a topografia, né, assinada por um profissional legalmente habilitado, com a anuência de todos os confrontantes daquela área, que foram alcançados pelo aumento da medida perimetral, sendo o caso com a anuência de alguns órgãos públicos, e hoje é feito extremamente dentro do cartório. E se perguntar o porquê de retificar uma área, aquela área deveria não ser motivo de uma retificação. Quando tratamos de loteamentos regulares, principalmente loteamentos novos, é muito difícil falar uma retificação de área, porque ali já foi feito de forma georreferenciada e toda a precisão hoje que a tecnologia detém. Mas quando falamos de loteamentos antigos ou não loteamentos, áreas que foram ocupadas de forma irregular, então aqui o Brasil iniciou seu registro público em 1864, então foi ali aos poucos se modelando, né? As áreas eram 100% praticamente públicas, né? Pertenciam antes à coroa portuguesa, dali foi pertencendo a particulares, né? Com a independência do Brasil, e modelando o que hoje temos, esse sistema registral. Então, por essas falhas, por essa forma de construção, às vezes faz necessário retificar um registro, o que não tem a ver com a aquisição originária da propriedade. Por exemplo, é uma dúvida muito comum à construção civil. Sim. Quando temos um lote de terreno que tem na matrícula 10/30, um lote padrão, onde chega uma retificação de área que está aumentando ali para 20/30. A priori não seria um caso de retificação, e sim de uma aquisição originária daquela área ao lado, né, por meio de uso capião, e ali estaria agregando duas áreas. Porque não
por ser tão somente um aumento expressivo, que me parece ser áreas que estão sendo englobadas uma pela outra. É possível uma retificação com uma área de aumento expressivo? Sim, é possível, desde que se comprove que houve falhas em títulos anteriores que levaram aquilo. Então, o registrador de imóveis ele sempre tem a cautela, e todos eles o têm, de verificar se trata de uma retificação de área ou se trata de um uso capião extrajudicial, um uso capião judicial. Meu caro, qual o simbolismo de recente TAC firmado pela Corregedoria Geral de Justiça, MP Procon, e também aqui empresários de um loteamento no município de Santa Rita, na região metropolitana de João Pessoa? O termo de ajuste de conduta firmado recentemente visou corrigir um erro do passado, que data da década de 40, onde uma área que é do município de João Pessoa estava incorporada indevidamente ao município de Santa Rita. Então, por toda a legislação antiga, demonstrava-se que a confrontação, aquelas áreas seriam de João Pessoa. Mas foi aberto, não por má fé de nenhum usuário, nenhum delegatário, nenhum gestor público, mas indevidamente por falha de geométrica mesmo, abertas matrículas no registrador de imóveis de Santa Rita. E isso traz uma série de problemas, porque o código urbanístico é diferente de um município para outro, as normas tributárias são diversas. Só um exemplo, uma transmissão de imóvel onde foi pago o ITBI em Santa Rita, que deveria ter sido pago em João Pessoa. Então, um município virou credor do outro. Então, chegou esse problema aos dois registradores de imóveis e às duas prefeituras, e tinham que tirar essas travas, essas barreiras que impossibilitavam o registro. E o maior figura que deveria e foi protegida por meio desse TAC foi o consumidor. Aquelas pessoas que adquiriram lotes, pagaram o preço justo e estavam sem poder, compelidos de registrar seus próprios títulos, porque estavam ainda registrados no município de Santa Rita, quando deveriam estar no município de João Pessoa. E alguns que chegaram a pagar tributos, como o imposto, como o ITBI, e iriam perder aquele ITBI pago ou teriam que ingressar com ação para reaver. Então esse TAC visou proteger o consumidor e visou também regularizar todos os imóveis sem nenhum custo ao usuário, e tirando todos esses problemas jurídicos que haviam. Nesse sentido aí de regularização, eu gostaria de voltar a um ponto que foi ventilado no início, a regularização fundiária. Como é que está se dando esse trabalho em parceria, eu diria até em sinergia com a Corregedoria Geral de Justiça e também com outros órgãos, como a própria SEAP? O Conselho Nacional de Justiça, órgão maior da atividade administrativa e judiciária, tem impulsionado toda a regulação fundiária urbana que ocorra de forma saudável e célere por todo o Brasil. As corregedorias estaduais também assim têm feito, e na Paraíba a última gestão tem como meta maior regularizar fundiariamente. O que isso quer dizer é dar um título formal àquela posse que a população, no mais das vezes as mais carentes, tem e que precisa desse amparo dos órgãos públicos. E quando falo em órgãos públicos, são prefeituras municipais, órgãos estaduais, Corregedoria, Tribunal de Justiça e, como um grande protagonista, os registradores de imóveis. A regularização fundiária urbana é um dos atos que são gratuitos no nosso ordenamento, ou seja, o registrador de imóveis o faz sem nenhum custo a quem quer que seja, ele faz de forma gratuita, ele não recebe para isso. E é a função social maior que ele faz, o registrador de imóveis, além de outros atos gratuitos. Mas, claro, há um dever, além desse poder de fazer de forma gratuita, traz um grande dever, uma grande responsabilidade. Inclusive ao deferimento de se tratar como reurb aquilo que for reurb. Então, hoje, por toda a Paraíba, algumas prefeituras, em conjunto com o Poder Judiciário, a Corregedoria e os cartórios, têm regularizado fundiariamente milhares de imóveis. Tem prefeituras que receberam, inclusive, premiações por conta de uma reurb
célere, impulsionadora e trazendo segurança. A SEAP, uma companhia estadual de habitação, também tem feito regulação fundiária, tem tratado do tema de uma forma também muito segura, muito séria, e os registradores de imóveis de igual forma. Então, é uma gama de agentes, né, em servir ao público por meio desse procedimento, desse processo, que é tão somente um direito assegurado de propriedade a cada cidadão. Carlos, eu acredito que muitos prefeitos ainda desconhecem ou não têm noção dos efeitos positivos para os seus municípios dessa regularização. Quais são? Você poderia exemplificar? O maior desafio que existe, eu não gosto de rotular que os prefeitos têm desconhecimento. Na verdade até o desconhecimento é porque falta a possibilidade de fazer pela falta de recursos. Porque Sim. por mais que o ato seja gratuito no registro de imóveis, ou seja, o registrador de imóveis ali não irá cobrar nada às Sim. prefeituras, ao beneficiário, aquele ato é custoso. Regularizar fundiariamente necessita de uma equipe técnica qualificada, vai ter que fazer um georreferenciamento, vai ter que fazer a titulação dos ocupantes, vai ter que fazer o cadastro 1 a 1, né, entrevistas de campo. Então, às vezes a prefeitura ali não tem um corpo técnico efetivo suficiente para fazer. Então, às vezes, um servidor não irá fazer uma regularização fundiária, né? Precisaria de uma equipe técnica para fazer todo aquele processo. Então, o papel da corregedoria hoje, e os cartórios e a Noreg, a Associação Notários e Registradores, está à frente também, tentar impulsionar esses gestores públicos, dando possibilidades reais, né, demonstrando ali tecnicamente qual seria o caminho. Então, os seminários que estão sendo realizados por toda a Paraíba, pela Noreg e pela Corregedoria Geral de Justiça, visa isso, visa plantar a semente, e aqueles que estão regando a semente, a gente está ali para também adubar e regar junto esse modelo, que é um modelo que no futuro traz uma elevação da economia local, com realmente a regularização daqueles imóveis. A Sinep tem sido uma grande parceira, né? E quais casos emblemáticos você citaria, elencaria, não só aqui em João Pessoa, como em Campina Grande, de prédios e de áreas históricas? Tem feito também, em conjunto com o governo do estado da Paraíba, a regularização de alguns imóveis públicos. Sim. Né? Então, o Palácio do Governo, né, está em processo de regularização, o próprio Tribunal de Justiça. Então, veja-se, o Tribunal Centenário que o nunca foi objeto de registro em um órgão público do Poder Judiciário. Então, existe hoje normas legais que possibilitam essa regularização dentro do âmbito da serventia, também de uma forma muito célere, onde o registrador verifica por meio de todo aquele arcabouço documental, leis antigas, decretos antigos, né, doações remotas, né, e que se faz a regularização. Hoje a própria Corregedoria Nacional de Justiça está dentro de um prédio público que no registro ainda consta na prefeitura, em que pese ter havido um decreto de doação. Então a gente, por meio dessas leis, se faz a regularidade formal. Então é um trabalho que hoje existe uma meta do estado da Paraíba, corregedoria e cartórios, de regularizar todos os prédios públicos, que inclui creches, né, escolas, hospitais, como já foi regularizado o Hospital Cândido Vargas. Sim. E tantos outros. Uma conversa boa, ela termina rápido, nós estamos chegando ao final, mas eu gostaria que durante as suas considerações finais, meu caro, você esclarecesse. No início da entrevista você falou em o quanto os cartórios eles fomentam a economia, né, que arrecadam muito, mas ainda há um conceito equivocado ou induzido por má fé ou por ignorância, ou as duas coisas, de que os cartórios são minas de ouro e que são capitanias hereditárias. Essa rotulação de cartórios, né, como um órgão burocrático, às vezes um órgão caro, moroso e tal, são rótulos do passado, né, que não condizem com a atual realidade, principalmente como desde 1988, ou seja, há mais de 30 anos já, temos a obrigatoriedade de um ingresso na atividade se fazer por concurso público.
Concurso público de provas e títulos, né, bastante disputado em todo o Brasil. Rigorosíssimo. Dados oficiais demonstram que, em termos declaratórios, os delegados, que são chamados assim, os notários, registradores, tabeliões, registradores de qualquer especialidade, seja eles registradores civis, de imóveis, tabeliões de protesto, de notas, eles detêm renda pessoal, né, igual, idêntica, em uma média nacional ao dos outros delegados do setor público, como juízes, né, como promotores. Hoje existem, inclusive, cartórios no Brasil que necessitam de ajuda de custo, de um fomento para se manter pela imensa quantidade de atos gratuitos. Veja-se, um cartório de registro civil de nascimentos, ele pratica atos de nascimentos, óbitos gratuitos, casamentos, muitas vezes gratuitos também, sim, e as certidões, muitas de forma gratuita. Então, eles acabam que não têm condições para se manter nem no serviço básico da sociedade e precisam daquele apoio até para fomentar novas tecnologias. Então, são cartórios hoje que a gente chamamos de cartórios deficitários, que valores que são arrecadados, por exemplo, cartórios que têm um movimento maior, são repassados por meio de fundos para aqueles menores, para que haja essa sobrevivência de todo o sistema notarial e registral. Então, hoje não se fala mais, né, de uma possibilidade de os cartórios sejam rotulados por apadrinhamentos políticos, nada disso, porque o ingresso só se faz mediante um concurso público. Não tem outra forma diversa de ingressar na atividade. Então, um cartório hoje que é declarado vago, seja pelo falecimento do seu titular, ou seja por uma renúncia daquela delegação, ele é submetido a um concurso público para que o outro possa o prover e conduzir a atividade. Para finalizar de verdade, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, com os avanços tecnológicos, inteligência artificial e tudo mais, é possível superar esses desafios nesse segmento, nessa atividade, considerando esse universo de pequenos, médios e grandes cartórios? Sim. Enxergamos a tecnologia, né, as novas tecnologias, que o que é novo hoje não será mais novo em 2025. Então, cada dia uma novidade. Hoje a inteligência artificial é servível para inúmeras coisas, mas ainda não é para tantas outras. Mas no futuro a gente sabe que a atividade humana, a máquina humana, será menos necessária do que é hoje. Sim. Então, para se manter em qualquer atividade, precisa ter um diferencial. A atividade notarial e registral, como tantas outras, hoje não tem condições de ser substituída pela máquina artificial. É um trabalho técnico que exige realmente o homem operando, mesmo porque estamos tratando de segurança do Estado, de cidadania, né, valores maiores da humanidade, da sociedade atual estão nos cartórios. Então, desde o nascimento até o óbito, aquele cidadão faz todos os atos da sua vida. A segurança da propriedade imobiliária está dentro do registrador de imóveis, a espinha dorsal, o registro de imóveis com toda a sua qualificação. Mas a tecnologia vem e sempre está vindo para melhorar o serviço notarial registral. Então, o notário registrador ele não está virando as costas para essas novas possibilidades. Ao revés, ele está se apegando, abraçando todas as novas possibilidades de tecnologia, seja ele blockchain, né, inteligência artificial, e todos esses sistemas que se replicam para dar celeridade com segurança. Então, eu enxergo que a atividade secular do notariado não vai dar lugar a máquinas, mas as máquinas irão melhorar essa atividade secular. E o registro de imóveis, a mesma coisa, não será apenas um cadastro, repositório de números, de atos, não, vai ser sempre um qualificador de títulos judiciais, extrajudiciais, e fazendo assim está protegendo a sociedade como um todo.
mas a tecnologia virá avançando e melhorando sempre a nossa atividade. E esse investimento financeiro, ele é capaz de ser suportado por pequenos cartórios? Bem, a capacidade hoje de pequenos cartórios realmente não é possível fomentar o aumento dessa tecnologia. Mas esses cartórios que chamamos de deficitários, hoje, por meio dos fundos, o registro de imóveis, por exemplo, tem um fundo que é operado pelo ONR, que é o Operador Nacional, Sim. onde 0,8% das receitas de todos os cartórios de registro de imóveis vão para esse fundo. Esse fundo opera a central, o SAEC, que é o Serviço Eletrônico, e tem possibilitado, por exemplo, a última compra foi para cartórios que não atingissem um determinado rendimento. Sim. Ele indagou quais os servidores que eram necessários e doou servidores, né, para todos os cartórios que necessitavam. Então, esses fundos, né, que são fundos para justamente amparar esses cartórios que hoje servem à população, mas sem um rendimento adequado. Muito bem. Agora sim, chegamos ao final da nossa conversa. Eu finalizarei como iniciei, agradecendo, né? Agradecendo ao presidente Carlos Ulisses, ao tabelião da serventia de Picuí, a quantos quilômetros da capital? 170. 170, e ao professor Carlos Ulisses, né? Que pela oratória aqui, eu pensei que seria uma conversa rápida, mas foi bastante produtiva. Eu que agradeço. A oratória, a eloquência. Agradeço, Candé, a oportunidade. Falar pela essa atividade notarial registral muito me engrandece, e a gente sabe que estamos numa atividade necessária, essencial e fundamental ao crescimento da sociedade. E com essa sua serenidade, mas também aliada à firmeza, você vem acumulando conquistas nesse pouco mais de um ano de gestão, né? Sim, a Noreg enfrenta muitos desafios, né? Os desafios são crescentes, então o trabalho de toda a diretoria é um trabalho contínuo, crescente, né, visando a união de todos os notários e registradores da Paraíba e fortalecendo a atividade. Por quê? Fortalecendo a atividade, estamos promovendo a excelência no serviço ao público. Muito bem. Obrigado.